Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Matemática e hoje no sexto tempo a aula vai ser em ritmo de corrida. Estamos na pista de atletismo e vamos acompanhar a Olimpíada dos Números. Nessa competição, os participantes não devem ser velozes apenas com as pernas. Eles também devem ter velocidade no raciocínio lógico para utilizar os números racionais. Vem comigo nessa corrida matemática, porque quem entende de número racional larga na frente. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, em suas marcas, preparar, já! E foi dada a largada, galerinha! A primeira prova da Olimpíada dos Números é a corrida das frações. Nessa corrida, a pista é toda numerada com frações. E olha só, os atletas não estão pra brincadeira não, hein? O primeiro colocado está muito rápido. Ele já percorreu 3/4 da pista. Vocês sabem o que isso significa? Não sabem? Então fica tranquilo e acompanha comigo. Esse número é uma fração, um número racional formado por um numerador e um denominador. Além disso, frações podem ter diferentes significados dependendo da situação. Elas podem indicar parte de um todo ou ser usada como uma divisão entre dois números. Se analisarmos a fração que o primeiro colocado da corrida das frações já percorreu, ou seja, 3/4, vemos que essa fração representa partes de um todo. O numerador, o número acima do traço, que é 3, indica quantas partes foram percorridas. Já o denominador, o número abaixo do traço, que é o 4, indica em quantas partes do todo foi dividido. Sendo assim, quando o atleta percorre 3 das 4 partes do todo, ele percorreu exatamente 3/4 da pista. Mas olha só que legal! Dá para mostrar essa mesma quantidade de outros jeitos. E um deles é usando a porcentagem. A porcentagem é uma fração especial em que o denominador é igual a 100. Para representar uma porcentagem, utilizamos um número seguido desse símbolo aqui, ó. Ele é chamado de porcento, o que quer dizer por 100. Ou seja, uma divisão por 100. Tranquilinho, né? Mas eu sei que vocês estão se perguntando, como é que vamos mostrar a fração 3/4 em forma de porcentagem? Galerinha, para fazermos isso, vamos precisar determinar uma fração equivalente a 3/4, ou seja, uma fração que representa a mesma quantidade, mas que tem o denominador igual a 100. Nesse caso, para fazermos isso, multiplicamos o denominador da fração 4 por 25, pois 4 vezes 25 é igual a 100. Mas atenção, se multiplicou ou dividiu o denominador da fração por um número, tem que fazer o mesmo com o numerador, hein? Então, 4 vezes 25 é igual a 100, que é o novo denominador. Então, 3 vezes 25 é igual a 75, que é o novo numerador. E 75 sobre 100 é a mesma coisa que 75%. Pronto, agora sabemos que correr 3/4 de uma pista é o mesmo que correr 75% da pista inteira. E é claro que existem outras frações que representam uma porcentagem, e algumas delas são bem conhecidas por aí. Bora ver isso através do desempenho de outros atletas. O competidor argentino percorreu apenas 1/10 da pista, até o momento, a qual temos como fração equivalente 10 sobre 100, e essa fração representa 10%. Já o competidor da Alemanha percorreu 1/4 da pista, que também pode ser representado como 25 sobre 100, ou 25%. Vejam o segundo colocado. Ele já percorreu incríveis 1/2 da pista, que é equivalente à fração 50 sobre 100. Dessa forma, ela representa 50%. Enquanto isso, nosso competidor acabou de passar pela linha de chegada. Isso significa que ele percorreu 100 sobre 100 da pista, que também pode ser escrito como 1 inteiro ou 100%, ou seja, o todo. Mas, galerinha, além da porcentagem, também podemos representar uma fração de outra forma, a forma decimal. O número decimal é aquele que contém vírgula. Nesse tipo de número, temos a parte inteira, que vem antes da vírgula, e a parte decimal, que vem depois.
E é importante entender que a parte decimal representa unidades menores que um inteiro. Essas unidades são organizadas em décimos, centésimos ou milésimos. E para identificá-las, observamos a quantidade de algarismos na parte decimal. Quando temos apenas um algarismo na parte decimal, dizemos que esse número está na ordem dos décimos. Se houver 2 algarismos na parte decimal, estamos na ordem dos centésimos. E se forem 3 algarismos na parte decimal, temos a ordem dos milésimos. Dessa forma, cada algarismo na parte decimal tem uma posição específica, que indica o quanto ele representa em relação ao inteiro. Quanto mais à direita ele estiver, menor será o valor que ele representa. Agora, olha que interessante. Lembra da fração 3/4 que usamos lá na corrida das frações? Podemos encontrar o número decimal que a representa. E para facilitar isso, vamos obter frações decimais equivalentes a ela, ou seja, frações em que o denominador é igual a 10, 100 ou 1000. Utilizamos essa ideia, pois frações decimais possuem regras simples de divisão. A quantidade de zeros no denominador define quantos algarismos estarão na parte decimal do número. Se o denominador é 10, temos um algarismo na parte decimal. Se o denominador é 100, temos 2 algarismos na parte decimal. Se o denominador é 1000, temos 3 algarismos na parte decimal. Como vimos anteriormente, uma fração equivalente a 3/4 é 75 sobre 100. Assim, temos que 3/4 é igual a 75 sobre 100, que é igual a 0,75, pois, ao dividirmos um número por 100, obtemos um número decimal com 2 algarismos depois da vírgula. Isso quer dizer que a fração 3/4 pode ser representada na forma decimal como 0,75 ou 75 centésimos. Viu só, galerinha? Agora vocês estão preparados para reconhecer que 3/4, 75% e 75 centésimos representam exatamente a mesma quantidade. São apenas formas diferentes de mostrar o mesmo valor. E quem entende isso, corre na frente. Essa corrida foi de tirar o fôlego, hein? Mas conseguimos acompanhar todos os competidores. E o mais importante, entendemos as diferentes representações que uma fração pode ter. Mas calma lá, porque a nossa aula ainda não acabou. Tá na hora de usar toda a nossa energia para encarar o último desafio do dia. Mas ó, não é para qualquer prova não, hein? Agora vamos acompanhar um salto na reta numérica. Esse desafio não é para qualquer um, galerinha. É preciso entender bem os números decimais que estão sendo indicados na reta numérica. E só para não ficar nenhuma dúvida, bora dar uma revisada aqui. A reta numérica da nossa pista é formada tanto por números naturais quanto por números decimais. E olha só, lá vão os 2 primeiros competidores para os seus saltos. Bora acompanhar? O primeiro competidor realiza um salto incrível e alcança uma distância de 7,8 metros. O segundo competidor não quer ficar para trás. Ele parou exatamente a uma distância de 6,175 metros. A prova está ficando sensacional. Mas, galerinha, agora nós temos um desafio. Precisamos localizar as distâncias que esses competidores saltaram em uma reta numérica. Mas calma, não precisa se preocupar, porque vamos fazer isso juntos. Para localizarmos esses números, primeiro vamos entender melhor sobre as retas numéricas. Dá uma olhada nessa reta que está chegando aqui na sua telinha. Essa reta está representando a pista que nossos competidores usaram para realizar seus saltos. Observem que ela foi numerada de 0 a 8, representando a distância em metro dos saltos. Para fazer a localização dos números decimais nessa reta numérica, precisamos nos atentar à parte inteira e à parte decimal do número. A parte inteira do número nos mostra entre quais números naturais ele está localizado e a parte decimal indica a ordem que vamos considerar. O primeiro competidor parou no ponto 7,8. Vejam que a parte inteira desse número é 7. Isso indica que o competidor deve aterrissar entre as posições 7 e 8 na reta. Agora, observem a parte decimal do número, que é 8. Para localizá-lo, precisamos imaginar esse intervalo da reta dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes representa 1/10, ou 0,1. Sendo assim, se a parte decimal é 8,
Isso significa que precisamos avançar 8 décimos após o número 7. Com isso, localizamos o primeiro competidor na reta numérica. Agora, para o segundo competidor, observem que ele saltou uma distância de 6,175 metros. Vamos localizar essa posição na reta. A parte inteira desse número é 6, então esse número só pode estar entre 6 e 7. Vocês concordam comigo? Agora vamos analisar a parte decimal. Temos um décimo. Dessa forma, o número 6,175 estará entre 6,1 e 6,2, pois esse é o intervalo dos décimos que mais se aproxima do valor decimal específico que a gente está tentando localizar. E dividiremos esse intervalo em 10 partes iguais, cada uma representando 1 centésimo, que é 0,01, hein? Não vai esquecer. Notem que o número que estamos localizando, que é 6,175, está entre 6,17 e 6,18. Assim, dividimos esse intervalo em 10 partes iguais, cada uma representando 1 milésimo, que é 0,001. Não vai esquecer também. Sendo assim, no número 6,175, a parte dos milésimos é 5. Isso significa que precisamos avançar 5 milésimos após o número 6,17. E vale lembrar que quanto mais à direita o número está na reta, maior é o valor que ele representa. Nesse caso, o primeiro competidor realizou o salto mais longo, pois seu salto chegou ao intervalo entre 7 e 8, enquanto o segundo competidor realizou o salto no intervalo entre 6 e 7. E assim, encerramos a nossa segunda e última prova da nossa Super Olimpíada dos Números. Hoje a gente mandou super bem nas pistas da matemática e aprendeu coisas valiosas. Descobrimos que uma fração representa uma parte de um todo. Transformamos essa fração em porcentagem, entendendo que 3/4 é o mesmo que 75%. Depois, vimos que esse mesmo valor pode aparecer na forma decimal, como 0,75 ou 75 centésimos. Também aprendemos a localizar números decimais na reta numérica, observando direitinho a parte inteira e a parte decimal. Foi pura precisão. Agora, quando você encontrar uma fração, um percentual ou um número com vírgula, já sabe. Eles podem mostrar o mesmo, só mudando a maneira como eles aparecem. E agora que a gente já entendeu tudinho, vamos dar uma caprichada com a nossa questão modelo. Bora lá? E olha essa questão modelo, galerinha! Durante um treinamento na pista de atletismo, a atleta Carla percorreu 3/5 da pista em 15 segundos. Para melhorar a análise do seu desempenho, seu treinador representou a distância percorrida na forma decimal. Qual número decimal representa a parte da pista que Carla percorreu? Será que é o que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos transformar a fração 3/5 em um número decimal. Para isso, primeiro obtemos uma fração decimal equivalente a 3/5. Nesse caso, multiplicamos o numerador e o denominador por 2. Assim, temos que 3 vezes 2 é igual a 6 e 5 vezes 2 é igual a 10. Observem que agora temos a fração 6 décimos. E como essa fração tem um zero no denominador, obtemos um número decimal com um algarismo na parte decimal. Portanto, o número decimal que representa a parte da pista que Carla percorreu é 0,6, ou 6 décimos. Assim, a alternativa correta é a letra C. Olha que tranquilo. Agora que a atleta tem o seu desempenho, ela pode continuar praticando para sempre ser melhor e melhor. Sabia que você também pode melhorar? Então, bora praticar! Olá, estudantes! Vamos para mais uma dica É Mais Show! E nessa dica nós vamos falar sobre frações. Uma fração pode indicar partes de um todo, uma divisão ou uma fração de uma quantidade. E ela pode ser representada como porcentagem, encontrando sua fração equivalente com denominador 100. Também podemos transformá-la em um número decimal, encontrando a sua fração equivalente com denominador 10, 100 ou 1000.
Na reta numérica, a parte inteira de um número decimal indica o intervalo entre dois números naturais, e a sua parte decimal mostra quantas partes você deve avançar, considerando o intervalo dividido em 10 partes iguais. Lembre dessa dica quando você fizer as suas atividades e até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E olha essa questão, galerinha. Durante uma promoção no mercado, os produtos A e B receberam descontos. O produto A passou a custar 3 sobre 25 do seu valor original, enquanto o produto B passou a custar 2 sobre 50 do valor original. Qual alternativa indica as porcentagens dos produtos A e B, respectivamente? Alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? Tempo na telinha e eu já volto para ver que você mandou benzão. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos obter as frações 3 sobre 25 e 2 sobre 50 em forma de porcentagem. Para isso, lembre-se que uma porcentagem é uma fração com denominador igual a 100. Logo, precisamos obter as frações equivalentes às mesmas, de modo que o denominador seja igual a 100. Assim, para a fração do produto A, 3 sobre 25, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 12 e 25 vezes 4 é igual a 100. Dessa forma, temos que uma fração equivalente a 3 sobre 25 é 12 sobre 100. E isso significa que a porcentagem que representa essa fração é 12%. Agora, para a fração do produto B, que é 2 sobre 50, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, e 50 vezes 2 é igual a 100. Sendo assim, uma fração equivalente a 2 sobre 50 é 4 sobre 100. E isso significa que a porcentagem que representa essa fração é 4%. Portanto, as porcentagens dos produtos A e B são, respectivamente, 12% e 4%. Assim, a alternativa correta é a alternativa de letra A. Marca a letra A aí. E se liga nessa questão, galerinha. Em uma pizzaria, 3 amigos pediram 2 pizzas idênticas, cada uma dividida em 8 fatias iguais. Júlia comeu 3 pedaços da primeira pizza e 5 pedaços da segunda. Considerando o total de pedaços das 2 pizzas, qual fração representa a quantidade de pizza que Júlia comeu? Será que é a quantidade da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha e eu já volto com a resposta para saber que você mandou benzão.
Bem, para resolvermos essa questão, primeiro devemos identificar o total de pedaços disponíveis nas duas pizzas e quantos a Júlia comeu. Observem que cada pizza tem 8 pedaços e temos 2 pizzas. Nesse caso, o total de pedaços é dado pela soma dos pedaços das duas pizzas. Então temos 8 mais 8, totalizando 16 pedaços. Agora notem que Júlia comeu 3 pedaços da primeira pizza e 5 pedaços da segunda. Assim, no total, ela comeu 3 mais 5, que é igual a 8 pedaços. Agora precisamos da fração que representa essa quantidade. Para isso, lembre-se que, em frações com uma ideia de partes de um todo, o numerador representa as partes e o denominador, o todo. Nesse caso, temos 8, o numerador, representando os pedaços de pizzas comidos por Júlia, e 16, o denominador, representando o total de pedaços de pizza. Observem que não temos essa fração nas alternativas. Então vamos encontrar uma fração equivalente a ela, dividindo o numerador e o denominador por 8. Então, 8 dividido por 8 é igual a 1, e 16 dividido por 8 é igual a 2. Portanto, a fração que representa a quantidade de pizzas que Júlia comeu é 1/2. Assim, a alternativa correta é a letra A. Marca a alternativa A. E olha só essa questão, galerinha. Em uma prova de natação, o tempo registrado do atleta Matheus foi de 4,65 segundos. O intervalo da reta numérica que representa corretamente o tempo do Matheus é o que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Tempo na telinha e eu já volto para ver que você mandou benzão. Até daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos localizar o número 4,65 na reta numérica. Para isso, primeiro observamos a parte inteira desse número, que é 4. Isso indica que ele está localizado entre os números 4 e 5 na reta. Agora, observem a parte decimal do número, que é 65. Para localizá-lo na reta, precisamos primeiro encontrar o número que representa os décimos, nesse caso é o 6. Para isso, imagine um intervalo entre os números 4 e 5 dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes representa um décimo, ou 0,1. Contando 6 décimos à direita do número, podemos observar que o número decimal 4,65 estará entre 4,6 e 4,7. Agora, dividimos esse intervalo em 10 partes iguais, cada um representando um centésimo, ou 0,01. Sendo assim, no número 4,65, a parte dos centésimos é 5, e podemos localizá-lo contando 5 centésimos à direita do número decimal 4,6. Portanto, o intervalo de reta numérica que representa corretamente o tempo de Matheus é esse aqui que está na sua telinha. Assim, a alternativa correta só pode ser a letra D. Marca a letra D aí. Então é isso, galerinha. Depois de tanto esforço e tanto aprendizado, a gente vai ficando por aqui, mas eu encontro vocês no nosso próximo Sexto Tempo. Até lá!